te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, Mas a alegria vem ao amanhecer. As lutas desta vida não pode te fazer parar. Seja forte e corajoso, pois Deus guia por você. abra tua boca e comece a adorar. Creia que a vitória chegará. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, Mas a alegria vem ao amanhecer. quando a dor bater na tua porta e a tristeza tentar te ferir. Abra a tua boca e declare: O meu Deus é que me faz sorrir. eu sei que estou firme na rocha, que nunca se abalará. O meu coração está firmado naquele que me faz triunfar. O meu coração está firme. O meu coração não temerei, pois tu estás. Posso cantar, posso sorrir, nada vai me separar de ti. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Adoro que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Oi. Mas a alegria vem ao amanhecer. Adore que a alegria vem. Oi, gente! Estou atrasada hoje. Me enrolei aqui. Mas glória a Deus que chegamos depois de um fim de semana abençoado, né? Que Deus nos deu. E vamos resolver algumas coisas. Eita, pai. Pronto. Vamos resolver algumas coisas, mas graças a Deus estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Patrícia botou um dia, vou colocar unhas com cristais igual. Opa, vamos lá! O nome dela é Bárbara, é aqui da nossa igreja. Ela trabalha muito bem, uma mulher de Deus, abençoada. Eu tô procurando uma luz melhor aqui, porque o sol tá muito forte hoje, tá um sol lindo. E aqui na parte da manhã, o sol bate todo aqui, então eu tenho que ficar procurando um lugar. Por isso que eu me enrolei também um pouco aqui. Mas tá tudo bem. Então, o nome dela é Bárbara. Ela é aqui da nossa igreja, ela trabalha até no culto do sobrenatural, uma grande mulher de Deus, ela trabalha muito bem. Se você quiser, depois eu passo contato para você, tá bom? Uma bênção. Kátia, minha mana linda, obrigado. Marluce, beijo, linda, que bom. Zelma. Quem mais? Oi, Sirlene, que bom, que legal você aqui comigo. Minha pastora Rosângela, Zelma. E pastora Milka, benção pura. Diz, linda, que bom, Dislene, que você está aqui.
Cíntia Bertoldo, que legal, que bom. Jaqueline, boa tarde. Que bom que vocês já chegaram, estou sentindo falta da minha boa tardinha, não chegou ainda, né? Daqui a pouco ela deve estar aí. Que bom que Cíntia está aí, obrigada, meu amor, a paz do Senhor, que bom te ver. Estou para ir aí na igreja para a gente se ver, em nome de Jesus. Nós estamos falando de 2 Reis. Oi, Li, que bom. Minha mana Lia chegou. Tô melhor, graças a Deus, graças a Deus. Esse fim de semana a gente fiquei resfriada, até achei que era, né? Mas aí eu tomei a vacina, espirrando, mas graças a Deus já passou. Tá tudo bem, graças a Deus, só foi eu acho que foi alergia a alguma coisa. Gente, espera só um pouquinho, deixa eu pegar só um negócio que caiu no chão. Ai. Pronto, botei na cama que é melhor. Então, mas acho que só foi alergia. Oi, Miris! Nossa, que bom! Miris tá aí, ó. Um beijo, Miris, que bom te ver. Chama o pessoal aí, tá? Chama aí a turma. Ivanete, cadê? Cadê a turma? Chama aí, ó. Graças a Deus, estou bem melhor, mana. Obrigado. Deus é bom. Nós estamos estudando sobre 2 Reis 5. A pedidos da dona Patrícia, né? Então, até mandei para ela a live de sexta-feira, que na sexta-feira a gente falou bem sobre a menina, né? Falamos bastante da menina, de como ela chegou lá na casa do general do exército Naamã, né? E nós paramos naquela parte em que ele ficou irado, né? Porque o profeta, ele pensou que o profeta fosse sair, botar a mão na lepra para curar ele. Só que o profeta mandou um mensageiro. O mensageiro chegou, ó, o profeta falou para você ir tomar banho. Só foi isso que o mensageiro falou. O profeta mandou te avisar que você tem que ir lá tomar banho. Pronto. E ele ficou muito irado, né? Ele ficou irado, afinal de contas, ele era o general do exército, né? Já tinha tido muitas vitórias. Se a gente começa a ler 1 Reis 5, a partir do versículo 1, você vê que é um monte de elogios para esse homem, né? Fala muito bem dele. Ah, você viu? Ah, tá bom, que bom então. Oi, Marinei, minha linda, obrigado. Então, começa falando, né, que ele era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E ele era um varão, um homem valoroso. Aí tem o porém. Até eu falei para vocês na sexta-feira, né, que todas as vezes que a gente vai falar sobre uma pessoa, né, aí fala, ai, fulano é muito legal, fulano é assim, 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 mas quando você fala mais, tu já sabe que vem alguma coisa, né, além daquilo, né. No caso dele era isso, ia dizer que ele era leproso. E aí aquela menina, né, que eu falei para vocês, quem viu a live de sexta-feira, acho que era importante você ver para você ter uma noção mais ou menos do que a gente está falando aqui. O que aconteceu é que aquela menina foi levada escrava e ela prestou atenção e viu que quando tirava a farda daquele homem poderoso, o que aparecia era a lepra, né? Para não ler só aqui, vamos ler a partir do 5, vamos ler a partir do versículo onde nós paramos, no versículo 9. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, acho que agora o sol diminuiu. Deixa eu botar o celular aqui em cima. Eu demorei um pouco por causa disso, que eu estava procurando um lugar melhor. Porque senão fica muito claro. Tá bom, acho que tá melhor. Parou à porta da casa de Eliseu. Eu estou no versículo 10 agora. Então Eliseu mandou um mensageiro e disse, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou. E foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor teu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porém, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se muito indignado. A gente vai falar
o restante da mensagem hoje. Eu já fechei com a menina, ela vem na quinta-feira. Quinta-feira ela vai participar de uma live comigo. O nome dela é Kelly. Uma menina abençoada, vocês vão gostar de conhecer. Eu, assim, só conheço pelo Instagram, mas a história dela também é tremenda, né? Vocês vão gostar. Já está fechado com ela, é quinta-feira. Eu tô dando um tempinho de trazer mães, porque, assim, a primeira coisa, assim, a pessoa tem que querer participar, né? Porque falar da história, falar da dor, não é para qualquer um. Às vezes vocês me veem assim falando, né? Que eu perdi meus filhos, acidente de carro e tal. Pensa que é fácil, mas não é fácil falar sobre isso. E eu, como eu conheço essa dor, já passei por essa dor, sei como é, eu não posso exigir que todo mundo seja como eu. Cada um tem um jeito de reagir com a dor. Entendeu? Cada um tem um jeito. Tem pessoas que não gostam de falar. Tem pessoas que não gostam de olhar foto. Tem pessoas, entendeu? Cada um tem um determinado jeito para reagir. E eu respeito isso de verdade. Então, tem pessoas que eu conheço, que perderam filhos, que podem vir aqui, mas que eu fico um pouco orando a Deus, pedindo uma confirmação a Deus, porque tem que ser a pessoa querer e falar, não, eu gostaria de ir lá. Gostaria de ir lá contar a minha história, entendeu? Porque falar sobre isso é como mexer na ferida. Não adianta. E às vezes ela já tá secando, né? Já viu quando você machuca, aí você... Ela tá quase cicatrizando, aí você bate, aí começa a sangrar de novo. Tem pessoas que quando vai falar dos filhos, da perda, acontece isso. Então não é qualquer pessoa que eu posso trazer aqui. Entendeu? Até convidei uma, ela é lá de São Paulo, se eu não me engano. Ela também tem uma história tremenda, e ela disse que ia orar e depois ia me falar. Eu falei para ela, amei isso, porque... Eu falei para ela, tem pessoas lá que estão lá para ouvir mesmo, Deus falar. Então, se vai orar, melhor ainda, né? E eu respeito, e por isso que eu tô dando um tempinho de trazer mães, tá? Eu joguei lá no meu grupo, eu tenho duas que tá para vir, mas uma tá viajando, e a gente tá esperando. Porque, assim, eu não quero também que seja... Não vou falar a palavra violentar ninguém, né? Porque quando se fala violentar, tu vê que é alguma coisa que não é natural. Então tem que ser assim, né? Como as meninas que veio aqui, elas quiseram contar. Nem todo mundo age como eu, né? Eu boto no Face, boto foto, eu falo toda hora, entendeu? Eu já consigo falar sem chorar, porque você falar sem chorar já é um sinal que você já está curada, ou está a caminho da cura, entendeu? E assim, eu já consigo falar sem me derramar, eu até o olho até vaza um pouquinho, mas não é aquele choro, né? Como era no começo. Obrigada, amor. Beijo, obrigada. Então, assim, a gente espera o tempo e eu tô orando, assim, na direção de Deus, tá? Então, mas na sexta-feira eu já fechei com essa menina, quinta-feira. Depois eu vou começar a mandar o anúnciozinho, eu espero, eu coloco mais perto, né, pra não esquecer, entendeu? Mas aí vocês vão gostar dessa menina que vai vir, uma menina de Deus mesmo. Muito, muito, muito bacana ela, muito abençoada. Menina de monte, de oração, evangelismo, até ela falou, evangelismo é comigo mesmo. Mas a gente vai, vocês vão gostar dela, tá bom? Então vamos lá. E aí, Naamã chega, né, com a comitiva, na casa de Eliseu, imagino como é que foi, né? O tumulto dos vizinhos, nós falamos isso também. Mas aí, ó, quando a gente lê essa história de Naamã, eu começo pensando assim, eu já falei isso com vocês na sexta-feira. Naamã era um homem rico, ele era o general, não era qualquer homem, não era qualquer coisa, era o general. Mas só que ele tinha um problema, ele tinha uma sentença de morte na vida dele. Porque a lepra era uma sentença de morte, principalmente naquela época. Por mais condições financeiras que ele tinha, não dava para ele resolver esse caso com dinheiro. Entendeu? E a medicina antigamente não era igual agora. Passa o seu grupo. Depois eu converso contigo, que eu não estou entendendo, passa o seu grupo. É Irmãs de Jó, mas aí é no WhatsApp. Só entra mães que perderam filhos. Mas depois a gente conversa, tá, Eliette? Um beijo, Deus abençoe. Gente, compartilha essa live aí, chama mais gente aí.
Vambora, vamos trabalhar. De verdade, não tem casa, não tem lar, não tem família que não passe por uma crise emocional quando acontece algo de ruim. Não tem como você reagir normalmente quando acontece uma perda, quando acontece uma separação, quando acontece, né, alguma coisa assim que sai fora do natural, do normal, né? Não tem como. E ter uma crise emocional é a coisa mais natural, mais normal quando acontece alguma coisa diferente na família. E aí, de verdade, o que vem no nosso pensamento, no nosso sentimento é esse. Poxa, já era, acabou, não tem mais jeito e aconteceu isso e acabou com a minha vida. Geralmente, a gente pensa assim. Porque quando acontece assim alguma coisa muito séria, que uma crise tremenda, uma perda tremenda, né? Alguma coisa que chega assim para abalar toda a estrutura da família. A gente pensa assim, nunca mais vou ser feliz. Eu nunca mais vou ter vitória, nunca mais vou... A minha vida acabou. De verdade, eu acho que todo mundo pensa assim. Não foi só eu que pensei, eu acho que todo mundo pensa assim. Para você ver por que eu tô falando isso, que a gente estudou na sexta-feira, né? Que Naamã, ele chegou em casa, ele estava lá, ele levou a escrava percebeu a doença que ele tinha e a escrava fala com a senhora dele, com a esposa dele. Fala, olha, leva ele lá, se ele conhecesse o meu profeta lá de Samaria, ele iria ficar curado. E aí eu encontro um general, um homem de patente alta, né? Não tem esse negócio de patente alta, então... ouvindo uma escrava, ouvindo uma menina escrava. Para uma pessoa, no gabarito que ele tinha, na posição que ele tinha, no cargo que ele exercia, parar para ouvir uma escrava é porque ele já tinha feito de tudo, já tinha usado todos os recursos dele. Ele não tinha mais saída. É aquilo que eu tô falando pra você, de chegar num patamar de pensar assim, acabou, não tem mais jeito pra mim. Entendeu? Então eu acredito, meu pastor Roberto Vidal, gente, esse nome importante. Lucimar Vidal, te amo, Lu. Esposa dele, a primeira dama, glória a Deus. Coisa linda, obrigado. Obrigado pela honra, pastor. Ó. Do Senhor, meu respeito. Amo o pastor Vidal e dona Lucimar Vidal. Joana Dark, boa tarde, Joana Dark, bem-vinda, Deus abençoe. Estamos falando de 2 Reis 5, Naamã, tá? Se você quiser ver a primeira parte, foi na sexta-feira, na live de sexta-feira. Você vai lá no meu YouTube, missionária Naildes Bárbara, não tá escrito missionária, tá? A abreviação de missionária, tá? M-I-S-S, Naildes Silva, tá? Já ia falar Bárbara. Naildes Silva, tá? M-I-S-S means Naildes Silva. Vai lá e você vai poder ver a live de sexta-feira e outras lives também, se você sentir desejo de ver, tá bom? Deus abençoe. Lá nós falamos das bem-aventuranças. Já falei de Ana, já falei de Abigail, já falei de... Gente, desde novembro, né, que a gente faz live, então tem muita coisa lá. Oi, minha linda Nilma Santos, Deus abençoe e abençoe todos aí de Minas Gerais. Então vamos lá. E Naamã estava ouvindo a escrava. Até me lembrei daquele hino, né? Quando todas as portas já estão fechadas e não há uma saída pra você, uma voz tão mansa, doce, suave. Todo mundo conhece, né? Diz assim, meu filho, sou sua saída. Quando o inimigo diz, é o fim da história e quer levar ao desespero o teu coração,
Deus jamais desistirá que o filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Obrigado, Will. Obrigado pelo elogio. Fazendo assim, você será muito feliz. Quando tudo, enfim, parece acabado. Oi, Livanete, que saudade. Logo vem o sentimento. Oi, irmão João, Deus abençoe. De perder. Mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sempre vai te socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não ceda agora. Confia, a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Fazendo assim, você será muito feliz. Segredo é descansar, né? Segredo é descansar em Deus. Marinei botou, Deus te usa a cada dia. Você explana muito bem a palavra. Dá para ir bem no profundo. Ai, que bom, Mari. Beijo, ó. É bom ouvir elogio, né? Muito bom. Obrigada. Ai, ainda bem, acabei de falar. Minha boa tardinha. Não, eu também comecei atrasada hoje. Eu já comecei, era 40, né? Eu passei 10 minutos de vocês hoje. Hoje eu me enrolei aqui. 2-1. Ai, minha mãe chegou. Oi, Luísa, beijo no Cosminho. Precisava desse louvor. Olha, que bênção, então. Que bom. Quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei, porque Naamã, ele estava assim. Ele já não tinha mais para onde correr. Ele não tinha mais recurso para ficar curado. E agora ele dá ouvido à voz de uma escrava. A voz de uma menina escrava. E aí, ó, como eu falei na sexta, né, a gente já não vai repetir tudo de novo, mas ele foi. Quando ele chegou lá, na casa de Naamã, ele pensando que ele chegou na casa de Eliseu. Naamã não veio. Chegou na casa de Eliseu, e Eliseu manda um mensageiro dizer para ele, vai, mergulha no rio. Vai. Apesar de todos os recursos que ele tinha, ele não tinha condições de se livrar daquela doença. Nada estava dando certo para ele. Às vezes a gente passa por problemas assim na nossa vida, né? E a gente olha assim e fala, tá difícil, né? Mas aí, quando eu li essa história de Naamã, Deus me fez entender uma coisa, que às vezes, a maioria das vezes, a crise, ela é o começo de uma nova história. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem assim, sabe? Que as coisas que acontecem na nossa vida, mesmo quando elas parecem ser tão ruins, tão difíceis de vencer, sabe? Difíceis de vencer.
mas é o começo de uma nova história. É porque Deus tem um novo propósito. Deus tem uma nova história. Hoje de manhã eu até escrevi essa mensagem porque falei, meu Deus, sabe o que é mesmo? Porque tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não entende. Não é? Tá tudo certo e de repente as coisas viram assim. É uma doença que aparece. É uma perda. É uma porta que se fecha. Sabe? Né? E a gente fica meio assim, um desemprego. Né? E aí você fala, mas não estava tudo certo? Não estava tudo bem? Por que de repente virou? Acho que todo mundo aqui já passou por isso. Ou talvez esteja passando por isso, né? Porque essa mensagem veio, é porque tem alguém precisando ouvir essa mensagem. Mas Deus está mandando dizer para vocês nessa tarde. Esse problema que você está passando, essa crise, esse momento difícil, ruim, que você chega a pensar assim, eu acho que não vai ter mais jeito de eu sair disso não. Não vai ter mais jeito de sair disso não. Deus, se tu não me ajudar, não sei como é que vai ser. Sabe o que acontece? Que Deus falou para mim nessa manhã. Eu até passei para uma pessoa, para uma amiga, para um amigo. Eu passei para ele. Falei, Deus tem algo a revelar. Na crise, na dificuldade, nos desafios, tem um novo de Deus para... Sabe quando Deus quer sacudir assim a nossa vida, a nossa história? Falar, peraí, tá muito monótono desse jeito. Eu quero te dar assim uma experiência nova. Eu quero te dar um caminho novo. E aí as coisas se bagunçam. Sabe aquelas... Eu já vi um pregador falando, né, que ninguém explica Deus, mas tem vezes que ele complica as coisas. Aí depois ele descomplica. E depois explica. É por aí. Porque a gente percebe que as coisas se complicam de um jeito que você olha assim, às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, acho que eu não consigo sair disso. Será que tem mesmo um novo caminho? Nailde, peraí, você fala essa pergunta para Deus porque as pessoas falam assim, não, você não pode perguntar por quê. Todas as vezes que você for questionar Deus, você tem que falar pra quê. Mas, gente, eu vou falar uma coisa aqui, sinceramente para vocês, eu vou abrir o meu coração aqui com vocês. Na hora da dor, na hora do desafio, na hora da crise, é a hora que você consegue ser mais verdadeiro. Sabia? É a hora que você consegue abrir o teu coração e falar aquilo que está mais escondido para ele. Principalmente quando você está em lágrimas diante dele quebrantado. Não tem como você enganar. Eu sei que mesmo não fazendo isso, você não engana Deus. Mas, às vezes, a gente quer enganar Deus com as nossas bonitas palavras, né? Com as nossas orações preparadas, né? Ensaiadas, decoradas. Mas na hora da crise, na hora da dor, eu pelo menos sou assim. Quando eu caio de joelho, ou quando eu deito de joelho diante de Deus, chorando diante dele, diante das minhas crises pessoais, né? Todos nós temos um dia de crise, né? É a hora que você mais abre o coração. E aí você fala, Deus, eu não tenho palavra bonita para falar contigo hoje, não. Vou ser sincero contigo, Deus, o negócio tá complicado. Eu sou assim. Falo, Deus, não tenho palavra bonita. Eu sei que eu queria dizer soberano, eterno, exaltado, magnífico Deus, mas não dá. Não dá, Deus. Eu vou abrir meu coração contigo hoje, porque eu quero que tu conheça as minhas mazelas, tu conheça tudo de ruim que tá dentro de mim, que eu quero me livrar, mas eu não consigo. E eu quero abrir meu coração contigo, Deus. Gente, eu tenho certeza que essa é a oração mais sincera que nós podemos fazer diante de Deus. É aquela oração que você faz no teu quarto, que não tem ninguém ouvindo. Sabe, porque na igreja, né, sempre tem alguém prestando atenção no que você vai orar, então você procura as palavras, né, rabiscadas, bonitas. Mas quando você está sozinho, você e Deus, que você tem a chance de abrir o coração. Eu acho,
Acho não, tenho certeza. Que essa é a oração que Deus ouve. Essa é a oração que Deus se agrada. Deixa eu ver o que ela botou aqui. Que bom, amiga Estelita Ferreira, você está assistindo. Ah, tá. Opa, isso aí. Edneia. Oi, Estelita, beijo pra você. Bem-vinda, meu amor. E minha amiga Solange, que bom. Deixa eu ver. Jocely. Jocely é minha amigona aqui da equipe da pastora Antonieta. Obrigado, Jocely. Jocely, Deus abençoe. Olha só. Naamã, ele estava em uma situação que ele tinha que ouvir a escrava. Ele não tinha saída. E agora, ele tinha que vencer um outro orgulho, que era obedecer o que o profeta mandou. O profeta Eliseu mandou ele mergulhar no Rio Jordão. A Bíblia vai nos dizer que ele ficou irado. Ele ficou indignado. Ele falou, por que no Rio Jordão? As águas do Rio Jordão são sujas. Por que ele não mandou eu mergulhar no rio Farpar ou Arbana, que as águas são mais limpinhas? E aí a Bíblia vai nos contar, nós lemos com vocês, que alguém que estava ali do lado dele, os empregados dele, os servos dele, falou para ele, quer ver? Eu vou ler com vocês. Versículo 13. Então chegaram, olha ele reclamando, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se com muita indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse para fazer alguma coisa grande, porventura você não faria? Ele só falou para você ir lá e lavar e ficar purificado. Sabe o que é legal? É que esses homens eram empregados desse general. Eles colocaram em risco o emprego deles. Porque eles iriam recriminar o que o seu patrão ou seu chefe estava dizendo. Sabe o que eu entendo com isso? Que é bom a gente ter ao nosso lado pessoas que chamam a nossa atenção, que nos corrige. Amigo é esse, amigo é isso. Amigo é aquele que chega, né? Fala a verdade, não te ilude. Amigo tem o cuidado de ferir, de magoar, tem. Mas quando ele vê que precisa, ele vai e fala. Mesmo correndo risco de perder a amizade. Mas quem ama, cuida. Quem ama, protege. Então, às vezes, a gente ouve assim, palavras assim, né? A gente na hora até não gosta. Mas depois a gente entende, não. Essa pessoa me ama, por isso que tá cuidando de mim, por isso que tá falando assim. E eu gosto sempre de falar isso. Eu sou do tipo assim, quando eu tenho uma pessoa que eu gosto, amizade, aí eu faço assim, não chega pra falar mal dessa pessoa perto de mim. Não fala mal perto de mim. Por quê? Se chegar alguém e falar, Nailde falou isso de você, eu falo, não, eu não acredito que fulano tem coragem de falar isso de mim, não, é minha amiga. Quando você faz isso, acaba. Então, amigo é isso, é você confiar na amizade do outro. Esse Naamã, apesar deles serem só empregados, eles deram um conselho bom. Falou pra ele, vai lá. Puxa, tu vai desanimar só porque a água do Jordão é suja. Mas sabe o que eu queria lembrar pra vocês? Que foi no Jordão que João Batista batizou Jesus. Foi no Rio Jordão. E lá ele batizou Jesus. Foi no Rio Jordão. E aí, no caso, o Rio Jordão era o lugar de batismo para o arrependimento. Ou seja, aquele Rio Jordão era um lugar especial. Não era qualquer rio. No caso, ele olhou a aparência do rio.
Olha outro ensinamento aí. A água do rio era suja, não servia, segundo ele. Mas a ordem era essa, vai no Rio Jordão. Tem algo especial lá naquela água, vai lá. Mas de verdade, eu acho que no abrir a cortina disso aí tudo, o profeta, Deus usando o profeta, queria mesmo era testar aquele homem orgulhoso, aquele homem prepotente, aquele homem altivo, e que era necessário ele se humilhar. Não era com dinheiro que ele iria conseguir o milagre ou a bênção que ele precisava. Ele precisava obedecer, ele precisava se humilhar, ele precisava acreditar na palavra do profeta. O profeta estava liberando a palavra. E para ele receber, ele tinha que acreditar. Aquele lugar, o Rio Jordão, apesar de Naamã ter desprezado, era um lugar especial. Preste atenção que a Bíblia vai nos contar que ele entra na água. E ao mergulhar no Rio Jordão, detalhe, ele tinha que mergulhar 7 vezes. 7 vezes. Não deveria ser 2, não deveria ser 3, tinha que ser 7, o número da perfeição. A ordem era essa. Eu vou ler o que Solange botou. Às vezes o Senhor nos leva a situações ou lugares que aos nossos olhos não é digno de nós. Nós achamos superiores. E aí ele nos mostra que é preciso passar para receber o milagre. Meu Deus. É isso mesmo, minha amiga. É isso mesmo. Porque nós olhamos com nossos olhos carnais. E assim como você falou de lugares, tem pessoas também. Porque às vezes Deus envia pessoas para falar com a gente. E a gente não olha a mensagem, a gente olha o profeta. A gente olha a aparência do profeta e aí perde a bênção, sabe por quê? Deus não olha como o homem olha. Deus não vê como o homem vê. Deus usa dos gemidos o menor. Deus não usa ninguém porque você é perfeito, porque você é santo, porque você é isso, porque você é aquilo. Deus não usa você por causa dos teus olhos azuis, porque você é alto, porque... Não! Deus usa aqueles que estão disponíveis. Aqueles que falam, eis-me aqui, Senhor. Porque às vezes a gente passa a nossa vida inteira olhando a vida de A, a vida de B, olhando o comportamento de A, o comportamento de B. E aí a gente vai perdendo tempo. E a obra de Deus, o tempo vai passando e Deus vai, eu vou usar quem está disponível. Eu vou usar quem está na minha presença. Eu vou usar aquele pequenininho lá que se acha incapaz, que acha que não é nada. É esse que eu vou usar. Quem está falando isso aqui com vocês é uma pessoa que estava sentada no sofá. Eu falei isso na sexta-feira. E eu falei, Deus, eu não sirvo para mais nada. Eu não sirvo para mais nada. Como é que eu vou falar a tua palavra? Se a minha vida está desse jeito. Como é que eu vou falar de milagre? Se eu não estou vivendo milagre. E eu falei, eu não tenho condições mais. Mas Deus falou, eu te quero na minha obra. Eu vou te usar, eu vou colocar pessoas para te ouvir. Pessoas que precisam saber que eu sou Deus. Que eu levanto do pó. Que eu tiro do monturo. Que eu coloco entre os príncipes aqueles que são os menores. Deus tem feito isso comigo. Deus tem me levado em lugares que eu nunca imaginava. Deus tem me colocado em púlpito de pessoas grandes. Deus tem me colocado no meio de pessoas importantes. Eu fico, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? E Deus fala, eu te chamei. Quem chama, capacita. Talvez você está aí falando, irmã Nailde, eu não sei falar, eu não posso fazer essa obra. Não tenho condições. Quem está te chamando é que vai te dar condições. Quem está te chamando para a obra é que vai te capacitar. Eu também não sei nada. Não tenho estudo. Eu costumo dizer que eu gosto de ler. Eu leio muito. Isso eu faço, isso eu leio. Deus tem me chamado.
Ele não escolhe pela aparência. Ele não olha como o homem olha. Ele procura coração disponíveis. Esteja disponível que ele te usa. Não aceite ficar parado dentro de casa, vendo as vidas morrerem sem Deus. Não aceite ficar em casa, tomando conta só dos seus problemas pessoais, das suas coisas financeiras, das suas coisas materiais. Não deixe a obra de Deus para o segundo plano. Se envolva na obra de Deus. Trabalhe para o reino. Não aceite ficar uma vida parada, uma vida leprosa. Porque o leproso, ele estava fadado a morrer. Ele estava em estado terminal de morte. Mas quando você faz como Naamã, ele entrou no Rio Jordão. E a Bíblia diz que ele entrou e começou a mergulhar. E quando ele saiu no 7º mergulho, a carne dele estava como nova. Sabe o que é isso? Eu, Nailde, quando eu leio isso, eu imagino que até as rugas daquele homem saiu. Ficou como nova. Ele ficou novo em folha. A Sô botou, foi a fé da menina escrava que ninguém dava nada, que levou aquele homem sexta-feira, vê a live de sexta-feira, Sô, por favor. Na live de sexta-feira eu expliquei mais sobre a menina. É que eu já passei da menina, agora eu tô no homem, mas vê a live de sexta, comenta pra mim lá, tá bom, amor? Comenta lá pra mim. Agora a gente já entrou, porque a Patrícia tinha me pedido pra falar da menina. Então na live de sexta nós falamos bastante na menina e hoje nós estamos terminando com ele agora. Porque eu fiz uma descoberta aqui quando eu estava lendo sobre esses 7 mergulhos que eu quero passar para vocês. Olha o que aconteceu. Ele foi. Na primeira vez que ele entrou na água, ele ficou normal. Não mudou nada. Mas aí o que eu entendi? Olha o que eu entendi. Eu vou ler com vocês. A lepra, ela tem o símbolo do pecado na Bíblia. Assim como a lepra é uma sentença de morte, o pecado também é. O pecado nos afasta de Deus. Ela causa o afastamento de Deus. Assim como a lepra, quem tinha lepra tinha que ficar num arraial à parte. Nesse caso aqui, eu acredito que na casa dele deveria ter um lugar separado para ele. O salário do pecado é a morte, assim diz a nossa Bíblia, né? Então, esse banho que Naamã tomou no Rio Jordão foi como um renascimento. Porque quando você percebe, assim que ele saiu, que ele ficou bom, que ele deu os 7 mergulhos, depois eu volto nos 7 mergulhos, Eliseu falou para ele, vai em paz. Porque ele queria dar os ouros, né, que ele tinha levado para entregar a Eliseu. Eliseu falou, não. Olha só, no versículo 15. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus. Agora, pois, tome essa bênção para ti. E ele falou, viva o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. E disse, vai em paz. E falou, contudo, disse a Naamã, seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga. Ele disse, não, vai em paz. Eliseu não aceitou o pagamento que Naamã queria dar. Mas eu acho que eu corri um pouco, mas vamos lá. Uma coisa que a gente percebe aqui quando a gente lê essa passagem é que para você ser livre do pecado, a graça é que nos alcança. Para mim também, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que nos livra do pecado? A graça de Deus. Nós não merecemos a graça. Quando Naamã quis dar o ouro, a prata para Eliseu, Eliseu não aceitou. Porque o milagre é de graça. É Deus quem faz o milagre. Não tem como pagar o milagre de Deus. Tá? Então era isso que eu queria falar antes de entrar aqui. Outra coisa que eu queria passar para vocês também. O mensageiro vai e fala para ele, olha Eliseu, olha Naamã, a ordem de Eliseu é, vai tomar banho. Vai lá, entra no rio e toma banho. Naamã meio revoltado, não queria,
porque ele se achava muito importante. Gente, pensa bem, ele era importante na terra, ele era importante, tá? Ele tinha acesso ao rei, viu que ele foi no rei da Síria, né? Quando ele foi levar a carta lá, o rei rasgou a roupa com medo, o rei de Israel rasgou a roupa com medo de ter alguma retaliação, de tão importante que era esse homem. Então, quando ele chegou no versículo 11, na casa de Eliseu, ele achou que Eliseu iria sair e colocar a mão no lugar onde estava a lepra. Eliseu vai e manda um recado. Isso deixou ele indignado. Mas sabe o que é interessante? Quando Eliseu mandou esse recado, eu entendo que ele quis dizer assim para ele: olha só, você pode ser importante lá fora, mas diante de Deus, para receber o milagre de Deus, para ver o sobrenatural de Deus, você é igual a todo mundo. Porque diante de Deus não tem essa. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que eu devo considerar o meu irmão superior a mim. Então não tem essa de eu querer ser melhor do que você. Não pode, não tem como. E sabe o que é interessante que eu descobri aqui quando eu estava lendo isso aqui também? Porque grande no reino de Deus é quem obedece. Se você obedecer a Deus, você é grande no reino de Deus. Se você obedecer às leis de Deus, se você obedecer à Bíblia, se você não quebrar os princípios da Bíblia, eu sempre falo isso, eu coloquei uma postagem no meu Facebook, né? Eu sou cristã, eu não fumo, eu não falo palavrão, eu não faço sexo antes do casamento. Tem alguma listinha lá que eu botei, né? Porque eu sou cristã. Porque quando eu faço isso, eu estou quebrando princípios. E se você quebrar princípios bíblicos, você vai se quebrar lá na frente. Não tem como você permanecer firme quebrando os princípios. Se está quebrando os princípios, para onde você está. Dá a meia volta. Me perdoa, Deus, eu vou recomeçar. Deus é o Deus das oportunidades. Eu não estou aqui dando sentença para ninguém. Você vai para o inferno. Não. Estamos no tempo da graça. A porta da graça ainda está aberta. Então você pode mudar de vida. Você pode mudar de atitude. Você pode falar: Deus, eu não quero continuar no pecado. Eu quero mudar de vida. Eu quero te servir. Eu quero fazer a tua vontade. Então, o que Eliseu mostrou aqui para esse homem, Naamã, é que o grande, o mais importante no reino de Deus, são aqueles que são obedientes à sua palavra, obedientes às suas ordens. Esses são importantes no reino de Deus. Lindo isso, né? Eu fiquei impactada quando eu descobri isso. Outra coisa, versículo 13. Os servos dele, né, chegando, falando para ele, eu botei assim: ao questionar Naamã, eles podiam perder o emprego. Ou poderia até ser mandado ser mortos. Eles estavam questionando o general, né? Mas eu entendo que amigo é aquele que fala quando você está errado, né? Bajular, eu queria lembrar essa palavra, sexta-feira eu não consegui lembrar a palavra bajular. Bajular é horrível, bajulador, né? A pessoa não está nem sentindo aquilo e fala o que não está sentindo. É horrível isso, né? Bajulador não serve. Se esses homens fossem bajulador, eles não teriam falado a verdade aqui para eles. Eles iam falar: não, senhor, vai lá no rio Abana, Farpá, realmente, lá é tudo limpinho. O senhor não merece, né? O senhor não merece entrar no Rio Jordão, não. Sabe o que é isso? Bajulador. Tá vendo que não é o certo. Tá vendo que não vai ajudar. Mas quer mostrar que tá do lado, que tá ajudando, mas é mentira. Não quer ajudar nada. Só quer mostrar, sabe? É uma falsa amizade. É horrível isso. Misericórdia, que Deus nos proteja de pessoas assim. Que Deus nos rodeie de pessoas verdadeiras. De pessoas que falem mesmo, sabe? Sem medo. Fala a verdade. Fala a verdade. É tão mais fácil.
né? É tão mais fácil. E viver na verdade é muito mais tranquilo. A gente vive mais em paz. A falta da verdade tira a paz. A falta da verdade dá dor na consciência. A falta da verdade é ruim de tudo. Entendeu? Outra coisa. Quem te ama quer cuidar. Quer te orientar. Foi o que aconteceu aqui com o Naamã. Aqueles homens falaram, poxa, vai lá. Mergulha no Jordão mesmo, é sujo. Mas é a ordem, vai lá, quem sabe, vai lá. Às vezes a pessoa nem quer, né? Ah, não. Aí sempre tem aqueles lá, né? O bajulador chega e fala, vai lá. Ah, não, o Jordão é sujo, não vai no Jordão, não. Vai estragar sua pelinha, a pele do homem toda ruim. O bajulador vai lá e fala, né? Não, vai na água boa. Tá repreendido que todo espírito de bajulação, né? Sai de perto de nós. Nós queremos pessoas verdadeiras. Pessoas que sejam capazes de falar de verdade o que sente. Não precisa maquiar nada. A gente não deve nada para poder ficar com medo de falar a verdade. Ontem eu estava lá na nossa igreja, né? Ontem foi ceia. A minha amiga até me tirou foto minha, eu sentada assistindo o culto. Eu gosto muito de sentar ali na frente, porque assim, eu não gosto de conversar. Eu gosto de ficar centrada no que o pastor está falando. E o pastor Sila pregando, eu amo o pastor Sila pregando. E ele falando, né, dos planos. Oh, meu Deus. Eu fico encantada. Ele é sonhador, como eu, porque eu sou sonhadora demais. E eu olhando assim pra ele, né, ele falando que vai abrir colégio, sabe? Eu fico olhando assim pra ele e falei, Jesus, no tempo que a gente tá vivendo, né, de pandemia, todo mundo no maior sufoco. O normal, né, era a pessoa, né, não, vamos ficar só com isso aqui, não vamos, não, mas a pessoa sonha, né, ele realiza. Nessa pandemia ele abriu muitas igrejas. As igrejas estão cheias, não é abrir por abrir, não. As almas estão indo. Lá na igreja aceita assim muita gente. Batismo é muita gente. A gente vê Deus mesmo trabalhando, Deus salvando, libertando. E eu fiquei olhando e falei, ai Deus, eu quero um pouco dessa, né? Eu esqueci, intensidade. Eu gosto. Deus ama pessoas intensas. Intensa no que faz, intensa na obra, intensa no amor, intensa no cuidado. A pessoa intensa, ela quer dar o melhor, ela quer fazer o melhor, ela quer estar presente, ela quer ajudar. Não bajular. Ser intenso. Ah, tem muita gente, mas eu vou lá. Só o meu pouquinho eu sei que vai ajudar. Isso é ser intenso para Deus. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para essa gama de gente que está me vendo aqui, que eu sei que tem muita gente. O Espírito Santo de Deus está mandando eu dizer uma coisa aqui. Deus está procurando nesses últimos dias. Estamos vivendo os últimos momentos na Terra. Estamos vivendo. Pessoas intensas. Pessoas que fazem as coisas com coração, com amor. Não, mandou eu cantar? Gente, eu não sou cantora. Mas quando a minha irmã me dá o microfone para me solar, eu falo, o quê? Deus me ajuda. E eu dou o melhor. Manda pregar? Ah, não, dia 2 e 1 sou. Não. Tremo, fico com dor de barriga, dor de cabeça. Enquanto não passa a hora, a ansiedade não passa. Mas eu entendo que isso é dependência, porque eu compreendo, eu digo pra mim mesmo, toda hora eu falo isso pro meu orgulho, pra minha vaidade, porque ela tá aqui. Já viu aquela postagem que fala assim, eu pensei que o velho homem tinha afogado no batismo, mas ele sabe nadar? É assim com a gente, sabe? O velho homem tá sempre a todos os instantes querendo voltar. E a gente fica naquela luta constante. Naquela luta dia a dia. E aí, quando me dá a oportunidade, não me dá a oportunidade. Que se me der, olha eu aqui. Depois eu fico revendo as lives, eu fico assim, meu Deus, era eu mesmo. Sabe, gente? Em nome de Jesus, Deus está procurando e chamando
Pessoas intensas, que tenha prazer no que faz, que faça com alegria, com amor. Irmã Nailde, é pouquinho, mas é o teu melhor. Faça o melhor. Sabe aquela viúva da moedinha? E tava todo mundo dando as melhores ofertas. E Jesus senta do lado do gasofilácio e fica olhando. Aí pensa que ele viu as grandes ofertas dos fariseus, dos escribas? Não. O que chamou a atenção de Jesus foi aquela pequenina oferta da viúva, que era uma moedinha que ela jogou ali. Era o seu único sustento. Sabe o que eu entendo com isso? Era o seu melhor. Ela falou: Deus, eu vou te dar o meu melhor, porque eu sei que quando eu te entrego, tu vais cuidar de mim. Tu vais cuidar de mim. E a melhor coisa é quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. O meu caminho está nas mãos de Deus. Não tem esse ano? Eu fico pensando assim. Deus podia curar o Naamã de outro jeito. Podia. Mas era necessário que fosse daquela forma de mandar ele mergulhar num lugar que ele não queria. Gente, Deus falou forte comigo nisso aqui. Muito forte, muito forte, muito forte. A Solange falou isso. Ela só antecipou o que eu já tinha aqui escrito. É necessário. A maioria das vezes Deus nos manda mergulhar em lugares que a gente não quer, porque Ele precisa trabalhar em nós, porque Ele precisa nos tratar. E às vezes, eu tô falando isso, gente, porque eu vivo isso constantemente. Eu até dei o exemplo de Búzios, né, para vocês na sexta-feira. Quem for rever a live vai ver. Às vezes, a gente, sem querer, a gente se vê altivo. Sem querer, a gente se sente, acha melhor, a gente chega assim no lugar, né? Eu tô com a bola cheia. Olha, ó, fulano falou isso de mim, ó. A carne, ela é assim. A carne, ela pede pro mal, ela chama pro mal. E a gente tem que estar todos os instantes, né, falando, peraí, é Deus. Se não for Deus, eu não consigo fazer nada. Se Deus não estiver comigo, não vai dar certo. É Deus. Todos os instantes tenho que dizer pra mim, pra minha carne, é Deus. Sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não faço nada. Naamã precisava desses 7 mergulhos. E aí eu vou dizer pra vocês qual foram os mergulhos que Naamã fez. O primeiro mergulho de Naamã, porque ele mergulhou e voltou e olhou. Nada, mesma coisa. Ele precisava diminuir. Descobrir que você precisa de Deus. Baixar um pouco. Fazer menos. Já viu? As pessoas falam assim, menos. Então, menos, é isso. Naamã precisava diminuir. Foi o primeiro mergulho dele. Deixa eu ler aqui o Salmo 18. Rapidamente. A minha Bíblia não tem aqueles índices. A Bíblia sem índice é bom para você treinar, abrir a Bíblia rapidamente, sem olhar. Salmo 18, verso... Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, tô achando que eu escrevi errado. Olha só, Salmo 18, verso 27. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterá, meu Deus do céu, olha isso, e abaterá os olhos altivos. Ele precisava diminuir. Segundo mergulho, era o mergulho para tirar o orgulho, meu Deus, o senso de superioridade pessoal, de olhar por cima, de se julgar melhor. Ele precisava vencer isso. Então era o segundo mergulho dele. O terceiro era da humildade. Virtude que manifesta pouco o seu mérito. Provérbios 25, 33. Deixa eu ler Provérbios 25, 33. Ele precisava do mergulho da humildade. 25.
Botei errado. 23 graus. Acho que eu botei errado, depois eu vejo esse. Ele precisava do mergulho terceiro, né, gente? Da humildade. Ou seja, manifestar pouco ou nenhum mérito, tá? É isso que ele precisava. Porque de verdade ele vivia dos títulos que eram pomposos, que não eram poucos, né? Então ele precisava diminuir isso aí. Menos, na mão, menos, muito menos, entendeu? O quarto mergulho, gente, era da impaciência. Quando eu fiz esses 7 mergulhos, falei, Jesus, eu tenho quase todos. Todos nós somos falhos. Impaciência, quem de nós não somos impacientes? Sentimento de inquietação, quantos de nós? Se não acontecer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, a gente já começa a maldizer de Deus, reclamar, murmurar. Naamã precisava desse mergulho. Aí, quando eu estou no quarto mergulho, eu fico pensando assim, se ele era impaciente, ele deve ter mergulhado, falado, não vai acontecer nada. Já sei, já 4 vezes, nada, tá tudo a mesma coisa, não vai acontecer nada não, vou desistir, vou parar. Mas ali tinha os amigos do lado dele, né, os servos, falando, vai lá. Ainda falta ainda, só tá no quarto. Tenta de novo, persevera, continua. Vai, Deus está tratando a sua perseverança. Deus está tratando a sua paciência, continua. Tá bom, eu vou porque vocês estão falando, hein? Mas eu tô achando que isso não vai acontecer, não. Tô achando que esse profeta foi usado pela carne. Não fala, fala e fala. O quinto mergulho, da obediência. Obediência é submeter-se à vontade de outro. O cara era o chefe. Como é isso? Ele ia receber ordem do profeta que nem saiu do lado de fora. Mas ou ele obedecia, ou ele não via cura. O sexto mergulho. Submissão. Meu Deus. Obedecer. Ai, gente, isso aqui foi demais. Ele precisava do mergulho para aprender a ser submisso. Submissão é obedecer por sua própria vontade, ou seja, sem ninguém mandar, tem que querer ir por sua própria vontade. Mandou ir, vai. Mandou ir, vai. Aí, se ele conseguiu seguir esses 7 passos, diminuir o orgulho, humildade, impaciência, obediência, submissão, no 7º mergulho, ele já recebe a restauração. Gente, Deus não mandou ele mergulhar, Deus não usou o profeta Eliseu mandando ele mergulhar só para testar a paciência dele, só para testar a persistência dele. Não! Deus queria moldar Naamã. Deus queria trabalhar na vida de Naamã. Deus queria melhorar. Não é que ele me ajuda a melhorar? Isso que Deus queria de Naamã. Deixa eu ver o que o Solange botou aqui. Deus me tirou completamente da minha zona de conforto. Me trouxe para um lugar que não conheço ninguém. E também não sou conhecida. Ixi! Aconteceu isso comigo quando eu fui para Rio das Ostras. Tudo bem que eu até conhecia o pastor. Mas a igreja que ele mandou a gente dirigir, meu Deus. A gente não conhecia ninguém. E aí você começa assim, eu pelo menos, eu tenho um problema comigo. Geralmente as pessoas quando me olham para mim, porque assim, é esse meu jeito, que eu sou assim, né? Não sei. As pessoas me acham metida. Geralmente, eu já tô até acostumada com isso. Aí depois quando a pessoa vai conversar comigo, fala assim, nossa, quando eu te vi pela primeira vez eu te achei tão metida, mas engraçado, eu conversando com você, você não é. Entendeu? Então, quando meu marido foi dirigir essa igreja lá em Rio das Ostras, eu fiquei um pouco temerosa. E eu me lembro, olha isso, gente. Não sei, Livanete, não sei se Livanete ainda tá aí. Livanete vai lembrar. No primeiro dia que o pastor foi empossar a gente, foi colocar o Jorge como pastor, depois que eu me liguei, quando eu via as fotos, eu falei, meu Deus, eu não devia ter ido com essa roupa. Eu fui com uma saia, eu tenho uma saia que ela é... Não sei se vocês vão entender. Ela é toda transparente, assim, ela é toda de linha, né, transparente. Foi até meu marido que me deu ela. E ela é toda de fios dourados, transparente. E por dentro tem uma nágua, né? Então, no caso, quando eu visto aquela saia, ela fica aparecendo as pernas e só
só a parte que tá na água que cobre, entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Se eu tivesse lembrado, eu tinha trago aqui para vocês ver a saia. E aí, a parte na água da saia, ela só ficava em cima do meu joelho. Então, quer dizer, a outra saia transparente ficava até o chão, mas tudo bem transparente. Aí, depois eu fiquei, meu Deus, agora que o povo não vai me aceitar, eu com essa roupa. Eu senti as pessoas me olhando, ainda fui com uma blusa, ela sem manga, que tava um calor, né? Ela assim, toda bordada aqui na frente, mas cavada aqui assim. Depois que eu fiquei lá na frente, que o pastor botou a gente de joelho para orar, o pastor falou bem da gente e tal. E eu fiquei pensando, ai meu Deus, eu quero essa roupa aqui, o povo, o que eles vão pensar de mim? Entendeu? Mas depois, glória a Deus, Deus agiu de modo maravilhoso, eu consegui conquistar todo mundo, né? Mas assim, no começo é muito difícil mesmo. Aí o povo acostumou comigo, né? Porque eu gosto de andar assim, né? Aí já acostumaram e glória a Deus por isso. Aí foi bênção. Mas o começo é sempre difícil. Quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, né? Aí até as pessoas te conhecerem, conversarem. Faz que nem eu falo muito. Eu vou falando com todo mundo. Ai, gente, tudo bem? A paz do Senhor, meu nome é Nair. Aí vai falando, né? E aí a gente vai indo aí, ó. Mas assim, é porque assim, eu sou um pouco tímida, mas a gente vence a timidez e a obra de Deus, né? Vamos lá. E assim, tem aquele lance também das pessoas se sentirem um pouco... como é que é a palavra? Não é ameaçada, mas tem pessoas que ficam... ela fala bem, ou ela fala... ela prega. Porque sempre tem alguém que fala, ela prega. Entendeu? Aí as pessoas ficam, gente, não, calma, não é assim, não. A gente fala de Jesus, mas não é essas coisas, assim, entendeu? Aí eu não gosto muito de encher minha bola, não, porque a gente tem que sempre estar com o alfinetinho do Espírito Santo pra furar, né? Pra esvaziar, né? Porque senão a gente se acha que muita coisa e se não é Deus na vida da gente, a gente não faz nada mesmo. Eu me lembro que o pastor Aurélio, ele falava... O pastor Aurélio foi um pastor que foi nosso pastor na nossa infância, na nossa juventude, né? Assim que eu me casei, ele já falecido. E ele sempre falava isso, que a gente tem que entender que tudo é Deus. Tudo é Deus. Se arrebentar uma veiazinha, que o nosso cérebro, a nossa cabeça aqui, né? É cheio daquelas veias bem fininhas. Uma veiazinha dessa que arrebentar, você já fica... Você não fala, você fica todo... Então a gente não é nada, né? A gente não é nada. A gente tem que mesmo tributar tudo a Deus. Só Ele mesmo. Então, quando Naamã fez todos esses mergulhos, ele entendeu que o milagre iria chegar só depois que ele fosse obediente. Essa história me ensina que no 7º mergulho, Deus limpou a lepra. Mas nos outros 6, Deus estava lavando. Entendeu? Cada mergulho que ele dava, era alguma coisa de ruim que saía dele. E aí você fala assim pra mim, mano, eu tô orando por um determinado problema, alguma coisa que eu tô querendo de Deus há muito tempo. Entenda que essa oração que está demorando, ela não está demorando. É porque você está mergulhando, que cada hora que a gente ora, cada momento que a gente ora a Deus, é um mergulho que você dá. Porque quando a gente está diante de Deus, quando a gente está clamando a Deus, quando a gente está orando a Ele, nós estamos nos limpando. Estamos mostrando a nossa dependência a Ele. Então, quanto mais você ora, mais limpo você fica. E é incrível porque o diabo, ele luta pra gente não orar. Isso não é só com jovem, não. Eu também. Olha, eu acordo 4 horas, não adianta. Ou a minha geladeira faz barulho, ou o cachorro de alguém late, algum barulho acontece. E eu acordo. Aí, às vezes, quando tá frio, né? Tô enrolada na coberta e não dá coragem de levantar. Fica assim, ai Deus, eu vou orar deitada. Não, aí fica aquela... Não, vou ajoelhar nem que seja na cama, eu tenho que ajoelhar. Entendeu? O diabo, ele luta pra gente não orar. Porque a oração é como um mergulho diante de Deus. Cada vez que você ora, é um mergulho que você dá. Porque a oração é sinal de dependência, a oração é sinal de humilhação. E a gente está se ajoelhando, ou clamando, ou implorando o Deus do céu, o Deus poderoso, o Deus que pode tudo. Então, cada mergulho que Naamã deu
Deus foi lavando alguma coisa nele. Ele só foi curado no 7º. Mas no 1º ele foi lavando. Ele foi lavando. Sabe, gente, quando eu estava lendo isso aqui, Deus falou fortemente isso no meu coração. Às vezes, Deus não me dá o que eu quero logo. E eu ultimamente, né, eu fico assim. Aí até falo pra Deus assim, peraí, gente, rapidinho, de bem um pouquinho não. Eu até falo pra Deus assim, Deus, não deixa eu sei que eu não posso fazer barganha contigo. Olha eu conversando com Deus, olha isso. Mas, Senhor, eu já sofri tanto na minha vida, Deus. Não deixa eu sofrer mais não, Deus. Eu falo assim pra ele, sabe? Mas eu me lembro que quando eu perdi meus filhos, eu sempre falava isso. Eu acho que eu já bati a cota de sofrimento de todo ser humano. Olha eu, Nailde, falando, achando que eu podia mesmo, né? Mandar alguma coisa. Gente, eu acho que minha Elaine tá aí. Elaine mesmo! Oi, minha linda! Ah, Elaine, a mãe dos meus sobrinhos. Jonathan, manda um beijo pro Jonathan, né? Beijo, Elaine, que bom. Eu sempre mando a live pra ela e nunca tinha visto ela aqui. Que bom, obrigado. Ela foi minha cunhada. Deus abençoe você, tá, minha querida? Deus abençoe. Eu vi ela botou glória a Deus e esse óculos aqui dá pra enxergar, porque ele é grandão, né? Aí eu vi a fotinha dela. Obrigado, Elaine. Beijo pra você. Deus abençoe sua casa. Seus netos, nessa netinha também. A minha sobrinha neta, que eu não conheço. Que eu vou pedir Jonathan para vir aqui trazer ela um dia para mim conhecê-la. Tá bom? Um beijo. É a neta do Joãozinho. Glória a Deus. Obrigado, querida. Obrigado. Nossa, fiquei feliz de ver a Elaine aqui. Então, vamos lá, que eu já tô caminhando pro final, né? Gente, passou a hora, nem percebi. Então, quando você mergulha, conforme ele foi mergulhando, foi saindo isso tudo que eu falei para vocês. Aí eu botei, essa história nos ensina que no 7º mergulho, Deus limpou a lepra. Mas nas outras 6, Deus estava lavando. Deus estava limpando ele, tratando Naamã. Que ele não tinha só que ficar livre da lepra. Tinha as outras coisas que não agradavam a Deus. Porque o orgulho faz você pisar nas pessoas. A falta de humildade faz você humilhar as outras pessoas. A impaciência faz você pecar contra Deus, porque você fala coisas que não deve. Então são coisinhas que Deus foi limpando na vida de Naamã, para que no final, no 7º mergulho, ele levantasse novo, uma nova criatura, um novo Naamã, né? Tudo nele estava novo. Glória a Deus. Deus lavou Naamã por inteiro, não só a lepra, mas lavou também o seu caráter, o seu modo de agir, o seu modo de tratar as pessoas. Quantos de nós, né? Que Deus, às vezes, permite a gente passar alguma coisa para a gente melhorar com o nosso semelhante. A gente não tem compaixão, a gente julga demais, julga no sentido assim de falar, né? Não, entendeu? Tem coisas que você pode relevar, pode deixar para lá, faz questão das coisas. Tem gente que faz questão de tudo. Sabe, tudo ele cria caso, tudo ele cria problema. Tem coisas que você pode deixar pra lá. Deixa pra lá. Tem mais Deus pra dar. Entendeu? Eu sou tipo assim, tá entregue na mão de Deus. Tá entregue na mão de Deus. Eu não falo mais no assunto, não quero mais saber. Que Deus abençoe e não me desampare. E pronto, e a gente vai vivendo. E essas coisas é que vai sendo trabalhado na gente. Vai sendo trabalhado. E vai saindo. Vai saindo orgulho, vai saindo a falta de humildade, vai saindo a falta de simplicidade. É tão bonito uma pessoa simples, né? Mas não é simples na aparência, não. Porque tem gente que confunde simplicidade com aparência. Ah, a pessoa não pinta a unha, a pessoa não passa batom, a pessoa não tá de cabelo preso, a pessoa é tão simples, né? Não. Tem gente que não faz nada disso, mas é orgulhoso demais. Tem gente que não faz nada disso, mas é altivo demais. Porque a humildade não está na aparência. A humildade está nas ações, nas atitudes. No jeito que você trata o outro, no amor que você trata o outro. Ontem eu vi uma coisa simples na igreja.
E eu até nem comentei isso agora que eu me lembrei. E eu mesmo fiquei assim. Um menino levantou para ir no banheiro, tava atrás de mim, uma família sentada atrás de mim. Eu não vou falar o nome porque não tem nada a ver. E aí o menino levantou para ir no banheiro, foi pro banheiro. Quando ele voltou, ele passou. Aí a pessoa falou assim: ai, passa logo, passa logo. Pra que isso? O menino só foi no banheiro. Então, as pessoas estão impacientes, né? Então, por que não? Tratar com amor, com cuidado, né? E, Mari Carlos, eu também tava. Nossa, em nome de Jesus, está repreendido. Em nome de Jesus, toma logo um antigripal, um suco de laranja. Eu tomei suco de laranja direto, entendeu? Em nome de Jesus, está repreendido essa gripe. Eu já fechei meu caderno, né? Então, e foi, na mão foi limpo. Na mão foi limpo. Da lepra, do orgulho, da falta de humildade, né? Foi limpando. Cada mergulho que ele dava era alguma coisa que saia dele. E é assim que Deus nos quer. Simples, manso e humilde. A Bíblia manda a gente ser manso como uma pomba. Gente, imagina isso. Difícil, né? Muito difícil. Ó, mandaram tomar chá de alho com limão. Fabianinha. Chá de alho com limão. Isso mesmo. Ferve, né? E bebe, é isso mesmo. De preferência, né? Para não sair na friagem. Ah, corta logo, meu amor. Corta logo, em nome de Jesus. E a gente vai orar aqui também, tá? Não deixa render, não. O meu passou, graças a Deus. Eu tava espirrando de manhã. Ontem eu espirrei a beça de manhã, fiquei preocupada. Mas aí, graças a Deus, passou. Deus é fiel. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, muito alto, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim, para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus, né? E agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto dos perigos e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim, para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus. Um dia Jesus estendeu a mão dele para nós. Por isso nós estamos aqui, falando desse Jesus maravilhoso. Quando a mão dele estendeu para mim, me tirou do fundo do poço da angústia, da tristeza, da solidão. E Ele me colocou de pé. Falou: eu te quero na minha obra, eu te quero fazendo a minha obra, eu te quero falando de mim, eu te quero sendo bênção para outras pessoas. E eu disse sim para Deus. Falei: sim, Deus, eis-me aqui.
Ele quer estender a mão sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu não sei o que você precisa, qual área da tua vida que você precisa de uma cura, de uma libertação. Eu quero dizer que o mesmo Senhor que estendeu a mão para mim, Ele vai estender a mão sobre você. Se você crê, feche os seus olhos onde você estiver e receba essa oração em nome de Jesus. Deus, estou na tua presença, Senhor, agradecida por essa oportunidade de poder abençoar essas pessoas com a tua palavra, porque aqui foi falada a tua palavra. E nem um minuto, Deus, eu falei nada de mim mesmo, Senhor. Quero te pedir que essa palavra entre nos corações e que nós venhamos como Naamã nos mergulhar em oração, crendo que tu és o Deus que pode mudar a história, mudar a situação. Assim como a casa de Naamã tinha tudo, mas não tinha saúde naquele homem, no corpo daquele homem. Deus, eu sei que aqui tem pessoas me ouvindo, me vendo, que dentro da sua casa está faltando algo. Eu não sei se é amor, eu não sei se está faltando a paz, ou talvez está faltando a saúde, Deus, ou a compreensão entre o casal, o amor entre as famílias. Ó, Senhor, eu te peço, envia os teus anjos, Senhor, em cada lar. Opera a bênção, opera a mudança de história. Se tiver alguém enfermo, tu és o Deus que pode repreender. Algum familiar, Senhor, que estiver internado com Covid, Senhor, entubado, em nome de Jesus, sopra, dá o sopro do céu, faz um milagre. Repreende todo o resfriado da vida da Mari Carlos, Senhor. Mergulha lá no teu sangue, Deus, desde o alto da cabeça até a ponta dos pés. E repreende todo o mal. Senhor, faz, Senhor, um milagre em todo o corpo da Mari Carlos, Deus. Toca na ponta dos pés dela, toca na ponta dos dedos, toca nas mãos, toca na cabeça, toca, Senhor, no nariz, na garganta. Repreende todo o mal. Que amanhã ela venha testificar da bênção, da vitória. Porque eu sei que tu és o Deus que faz muito mais, além do que pedimos ou pensamos. As pessoas que têm nos pedido oração, entra com providência, o caderno, o nome. Senhor, faz, Senhor amado, um milagre. Vai no lar da Moni, dá vitória a cada um, meu Deus. Abençoa a Dislene, abençoa a irmã da Dislene. Abençoa, Senhor, a todos que estão me vendo e me ouvindo. Envia uma bênção especial para cada lar, Senhor. Dando a tua bênção, dando saúde, dando paz, libertação. Em nome de Jesus, toda depressão, todo espírito de depressão, toda vontade de morrer, toda angústia, toda tristeza, eu ordeno pela autoridade do Espírito Santo de Deus, sai dessa mente agora, sai dessa vida agora. Você está sendo abençoado, você está sendo abençoada e todo mal está sendo repreendido agora. Eu quero dar uma ordem no mundo espiritual. Diabo, pega todas as suas bagagens, sai daí, sai desse lar, sai dessa vida. Essa vida é templo do Espírito Santo de Deus e nós cremos no teu agir. Nós cremos no teu agir em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um beijo aí pra vocês. Beijo, Delaí, Deuseni. Beijo, minha amiga Marília. Beijo pra todos vocês. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu lar. Deus abençoe nossas crianças. Deus proteja todos os jovens, todos os netos, todos os meus netos, meus sobrinhos netos. Que Deus guarde, que Deus proteja, livre de todo mal. Quero agradecer o carinho de vocês. Amanhã, 1h30 da tarde, estaremos aqui querendo Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, gente, ó. Beijo para todos vocês. Obrigado, Sô. Obrigado, Fabi. Obrigado, amiga Kátia. Obrigado todo mundo que tá aí, que ficou comigo até agora. Muito obrigado. Deus abençoe, gente. Até amanhã, gente. Beijo. Receba a benção, Mari Carlos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Marluce, beijo, linda. Tchau.